ótima tarde para você que está aí do outro lado. Estamos aqui prontos para receber você, a sua companhia, a sua mensagem, a sua dúvida. Nosso telefone está aberto a partir de agora para você já participar aqui com a gente. 419-8793-6281 é o número para a gente bater esse papo e começarmos essa conversa sobre saúde. Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora, aqui no A Vida Não Para, já passou por isso ou tem alguém que você conhece muito próximo que está passando por isso. O tal do efeito sanfona. O perde, ganha, faz uma dieta, perde 5 quilos, em 3, 4 meses, fica feliz, tudo lindo, tudo maravilhoso. Daqui a pouco, um ano depois, você está com o dobro disso, ganhou 10 quilos. Aí você faz dieta de novo, perde, daqui a pouco você está de novo e assim vai, né? O que pode acontecer com o teu corpo no efeito sanfona? Você sabe? Porque as pessoas acham que não vai acontecer nada. Não, eu vou perder peso, vou ficar bem, mas se eu ganhar também vai estar tudo certo, daí eu perco de novo. Quer dizer, é um estica e encolhe daqueles. Eu tô aqui no estúdio recebendo o endocrinologista, o Dr. Luiz Gustavo Bortolini, que é especialista no assunto e vai desvendar aí algumas dúvidas nossas aqui e suas também. Combinado? Doutor, muito bem-vindo. Obrigada por estar sempre no nosso convite. Obrigado pelo convite. Viu? Obrigado, Carla. Para a gente começar essa conversa, doutor, o efeito sanfona, ele se dá em curto espaço de tempo? A gente pode usar esse termo assim? Porque tem gente que às vezes em 1 mês, 2 meses perde 5, 6 quilos e de repente começa a engordar tudo de novo. E daí acaba usando artifícios, né, químicos, medicamentosos para tentar perder peso de novo. E assim o organismo vai se deteriorando, né? Bom, vamos lá. A primeira questão a ser pontuada, que a maioria da população não vai gostar, é que nosso organismo é uma máquina perfeita para acumular energia, né? Se você for ver nossos ancestrais, a evolução do ser humano, esse acúmulo de energia era fundamental, até para a sobrevivência dele. Só que hoje em dia mudou muito, né? Nós temos aplicativos de alimentação fácil, né? Nós temos a possibilidade de acesso mais fácil à alimentação. Então, toda vez que o ser humano perde peso, ocorre uma perfeita sincronia para recuperar esse peso, tá? Essa sincronia, basicamente, é um órgão cerebral chamado hipotálamo, que ele faz todo esse sistema tentar recuperar o peso perdido, tá? Então, quando você perde peso, ele já vai automaticamente tentar aumentar seu apetite e diminuir seu gasto energético. Então, o que acontece? O efeito sanfona vai acontecer toda vez que o ser humano interromper seu tratamento. Então, ele vai sempre tentar recuperar aquilo que ele perdeu. Olha só, então somos nós contra nós mesmos. Então, quer dizer, se a gente não mudar isso, esse processo, a gente acaba engordando de volta. Agora, qual é o maior pecado nesse ponto? Porque assim, a pessoa ela conseguiu emagrecer às vezes com uma dieta saudável, só que é difícil. O que acontece nesse meio de campo aí? É difícil continuar com essa dieta, aí volta para aqueles hábitos anteriores e daí acaba engordando de novo. O nosso corpo, ele engorda em lugares diferentes ou sempre no mesmo lugar? Vamos lá, o principal fator aí é entender que a obesidade, o sobrepeso, a obesidade é uma doença crônica. Ou seja, o tratamento deveria ser feito de forma contínua. Quando ocorre o efeito sanfona, subentende-se que em algum momento a pessoa parou ou reduziu seus cuidados. Se normalmente a biologia faz com que nós recuperamos o peso, o tratamento e o cuidado deveria ser contínuo, cara. E o que é comum? Você perdeu o seu peso desejado, seus 5, 10 quilos, e automaticamente você começa a diminuir seu cuidado alimentar, diminuir seu cuidado físico. E é justamente isso que a biologia gostaria que voltasse para você justamente recuperar teu peso. Então, o principal cuidado é nunca interromper. Eu sempre comento com meus pacientes que tratar peso é como tomar banho, é contínuo. A partir do momento que você interrompeu, a chance de voltar é enorme. Pronto, né, gente? É isso. Agora, doutor, uma questão importante. Com a ajuda das canetinhas. As canetinhas famosas, Mounjaro, Ozempic, tirzepatida, enfim, são tantos nomes, né, diferentes que a gente vê por aí, que estavam até pouco tempo liberadíssimos, né, para quem quisesse comprar, inclusive nas farmácias, né, sem receita. A partir do momento em que isso começou a
ficar de uma maneira um pouco absurda, foi-se exigido a receita médica para compra nas farmácias. Doutor, o uso dessa caneta e o uso indiscriminado, porque tem gente que não precisa, não tem a menor necessidade. Às vezes quer perder 1, 2 quilos, 3 quilinhos e está fazendo uso dessas canetas. O que pode acarretar no futuro? Porque assim, a gente sabe que elas têm um processo, essas canetas elas fazem com que o organismo se organize e perca peso muito rápido. Mas e na hora que terminar? Outro ponto muito importante. A partir do momento que nós entendamos que a obesidade é uma doença crônica, muitos pacientes deveriam usar a medicação de forma contínua. É outra coisa que assusta muito a população. Se você for pensar no rol de doenças crônicas, vou dar o exemplo da hipertensão. Um paciente hipertenso que está controlado não vai parar a medicação dele. Então, as medicações para obesidade são, na verdade, medicações que não curam a doença. Ela ajuda a controlar. Então, primeira questão, tem que ser bem indicado o uso. É isso que você citou bem. Não se usa essas medicações para obesidade para perder 1 ou 2 quilos. A partir do momento que você usou da forma correta, essa medicação deveria ser usada de forma contínua, entendeu? Quais os riscos de usar e interromper de qualquer forma? A perda da massa magra, Carla. Com isso, faz com que o organismo, esse efeito sanfona ocorra de forma maior, além dos riscos de queda, os riscos do resto do comprometimento do ser humano. Então, o principal é entender obesidade como doença crônica. Entendeu? Certo. Então, se eu perco massa magra, eu estou perdendo músculo. E aí, meu organismo entende que ele precisa acumular gordura para fazer essa compensação. Perfeito, é isso mesmo. Então, o principal, a Anvisa nisso atuou muito bem, no sentido que agora é receita retida. O médico tem que fazer uma boa indicação dessa medicação. A partir do momento que começou, essas medicações têm que ser usadas de forma coerente e o médico analisar se tem o espaço correto para você suspendê-la. Aí sim aprimorar cada vez mais atividade física, alimentação, que entender que o medicamento é só uma parte do tratamento. A medicação mesmo, as injetáveis, não são milagrosas. Elas são um componente do tratamento, né? Certo. Digamos que a pessoa pare com o tratamento, perdeu lá 15 quilos, né? Digamos que a gente esteja aqui falando de uma pessoa que precisava perder esses 15 quilos com necessidade, com urgência. Ela para e ela percebe que no final do tratamento ela não está perdendo peso como antes, né? O que ela tem que fazer depois? Porque eu acho que a gente tem que entender uma coisa. Quantos anos levou para você chegar nesse peso? Não é assim. Nem a cirurgia bariátrica, né, que emagrece muito, consegue fazer você perder peso, 30, 40 quilos por mês. Entende? Quantos anos? Acho que é isso que está faltando, né, doutora? A gente entender quanto tempo eu levei para chegar nesse ponto. Será que vai ser assim rápido também? Perfeito. Até porque a partir do momento que entenda que a obesidade é doença crônica e que você tem que ter feito um tratamento contínuo, não precisa ter pressa. Até você pode ter um pouquinho de pressa para chegar no teu objetivo. Mas vai entender que ao chegar naquele objetivo, você não vai poder interromper o teu tratamento. E esse é o ponto-chave. Um tratamento de continuidade. Obesidade como doença crônica. Esse é um mantra para o tratamento dessa patologia. Certo. E o que o senhor diria para quem adora uma dieta? Vive na dieta. É dieta disso? É a low carb? Não vou comer carboidrato de jeito nenhum? Ou é a dieta do ovo, da proteína? Comer carne e ovo o dia inteiro, várias vezes ao dia, no café da manhã, no almoço, da janta, enfim. E aí? Como que a gente consegue se organizar nesse ponto para fazer com que nós possamos entender também o nosso desenho de corpo, né? Porque às vezes a gente idolatra alguém que tem um perfil completamente diferente. Às vezes você é uma pessoa que tem 1,70 m de altura e quer ter 48 quilos. Não dá, não comporta, né, doutor? O principal aí, Carla, é fazer um acompanhamento disso. Pega um acompanhamento nutricional correto, evita essas dietas muito restritivas. Lembrar que se fizer algo muito restritivo, vai acabar acontecendo aquela perda de massa magra que nós falamos. E automaticamente uma recuperação mais fácil do peso. Então o principal para nós é faça um acompanhamento com um bom médico, com uma boa nutricionista, faça um acompanhamento com o pessoal que realmente seja
conhecedor do processo, do problema, né? Isso é importante. Tem interação aqui, vamos para o nosso telão, vamos dar uma olhadinha aqui. Juana, tudo bem, querida? Bem-vinda! Tenho 20 anos com idade metabólica de 12, descobri recentemente. Eu tenho muita dificuldade em ganhar peso. Qualquer peso que ganho, perco depois. Ganho 1 quilo e perco 2, depois de uma gripe ou se pulo uma refeição. O que posso fazer para pelo menos manter o peso que ganho? Já faço dieta e atividades físicas diariamente. Boa pergunta. A primeira questão a entender é o seguinte, o princípio... Juana. Oi? Juana, o que deve ser entendido? A partir do momento que você perca o peso e quer fazer uma estabilização, o principal fator é a atividade física. Então, se numa fase de perder peso, a gente fala em 3 horas por semana, já uma atividade boa, a partir do momento que você quer manter o peso perdido, nós já estamos falando em pelo menos 5 a 6 horas por semana. Então, o principal fator para perder peso é o alimentar. Mas o principal fator para manter o peso é o físico. Então, por exemplo, aí no caso ela teria que procurar exercícios de musculação, por exemplo, e não possível, os que estão associado. queimando, porque no caso dela, ela perde peso muito rápido, né? Sim, daí na verdade partiria para o lado da hipertrofia, mas sempre também fazendo um pouquinho do aeróbico, entendeu? Certo. Hipertrofia e aeróbico. O aeróbico, ele vem para dar aquele gás, aquela energizada, principalmente no nosso músculo principal, que é o coração, né, doutor? Sim, e para diminuir os riscos cardiovasculares, AVC, trombose, infarto e assim por diante. Certo. Eu quero aproveitar essa mensagem da Juana e perguntar para o senhor, eu sei que é um assunto muito complexo, um assunto que a gente vai ter que discutir num outro programa com mais tempo, mas para o senhor comentar. Aqui, no caso dela, ela é, digamos que 1% da população aí, né? Porque a maioria das pessoas quer perder peso e ela precisa ganhar peso, né? Como ela disse, ela tem uma idade metabólica de 12 anos de idade. Nesse caso, tem que ter muito cuidado com os hormônios, né, doutor? Sim, e não só com os hormônios, mas principalmente não correr o risco, né, de utilizar hormônios sem necessidade. Nós estamos numa época, infelizmente, que se usa muito hormônio sem necessitar. Então, consulte um bom profissional, veja se realmente você necessita. Principalmente nós estamos numa época de utilização de testosterona sem necessidade, tanto do ponto de vista masculino quanto feminino. Exato. Então, muita cautela, repito, consulte com um bom profissional, não caia na falsa história de que você precisa repor sem uma verdadeira avaliação. É muito necessário uma avaliação criteriosa. Ter cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito, até porque, Juana, você tem 20 anos, né? Imagino que no futuro a gente quer tanta coisa e dependendo do que você fizer hoje, isso pode acarretar um problema lá na tua fase mais madura, né? Doutor, muito obrigada, viu, pela tua presença. Eu que agradeço o aqui. convite, muito obrigado, cara. Bom demais. Bem, vamos continuar na saúde agora com o recadinho da Ellen, olha só. Você anda sentindo formigamento nas mãos e nos pés, sede em excesso durante o dia, urina várias vezes à noite, tem cansaço constante, visão embaçada e aquela barriga dura, inchada, que não some por nada. Atenção, isso pode ser excesso de açúcar no sangue e um sinal claro do pré-diabetes ou diabetes tipo 1 ou 2. E sabe aquela imagem do falso magro? A pessoa parece magra de costas, mas quando vira parece aquela barriga dura, redonda, inflamada. Isso é típico de quem tem diabetes descontrolada e gordura visceral, a gordura mais perigosa. Se você quer combater isso de forma natural, segura e eficaz, preste atenção. Chegou o Glicotrate, suplemento ideal para quem tem diabetes ou quer controlar o açúcar no sangue antes que o problema avance. Pode ser usado por diabéticos tipo 1, tipo 2 ou para quem está no pré-diabetes. Ajuda a reduzir a vontade por doces, desinchar a barriga rígida, melhorar a circulação e proteger sua saúde vascular, que é a mais afetada pela diabetes. Com o Glicotrate, você protege sua visão, seus rins, seu coração e recupera sua qualidade de vida. Ligue agora para 0800 555 51
2123 ou mande um WhatsApp para 41 4107 2503. Mande a palavra Glicotrate e aproveite a promoção de hoje. Comprando 3 frascos, você leva 1 ano de tratamento completo. Você garante o preço de custo direto do laboratório, é o melhor desconto do ano. E ainda leva de presente 2 potes do nosso emagrecedor Seca Barriga. São 2 meses de emagrecimento completo totalmente grátis. Mas você tem que ligar ou mandar o WhatsApp agora mesmo. Glicotrate, o suplemento que combate o açúcar alto, desincha o corpo e protege sua saúde. Ligue agora, 0800 555 5123, WhatsApp 41 4107 2503. Muito bem, é o seguinte, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai trazer outras informações importantes para você que está nos assistindo, tá? Mas agora, presta atenção. Sabe aquela exposição que faz a gente refletir de forma profunda? Por trás de cada amostra tem um olhar cuidadoso de um curador de arte, de alguém que pensou naquela exposição com muito carinho e muito amor. Eu vou te levar agora, sabe para onde? Para o Espírito Santo, para você conhecer um pouquinho mais dessa profissão de quem pensa e organiza tudo isso para você. Olha só. Quadros bem posicionados, iluminação no ponto certo. Cada peça contando uma parte da história. Mas nada disso acontece por acaso. É o curador de arte quem imagina esse cenário, muito antes da exposição abrir as portas. É a pessoa que ela constrói um pensamento crítico, histórico, territorial, imagético, sobre uma determinada obra, um determinado artista ou vários artistas, dependendo se for uma exposição coletiva. A profissão de curador é recente em comparação com muitas outras. No Brasil, surgiu nos anos de 1950 com o crescimento do mercado de arte, mas só ganhou força nos anos de 1980. E quem trabalha nessa área precisa estudar muito para saber lidar com diferentes assuntos. O curador também, ele é uma espécie de gerenciador. Ele precisa saber um pouquinho de todas as tarefas que envolvem montar uma exposição. Então, desde pensar a luz, a montagem de obra, né? Vai entender de comunicação, de museologia para conservar. O que vemos pronto é o resultado de meses, às vezes anos de trabalho do curador, que tem um papel essencial na forma como o público se conecta com a arte. Uma boa curadoria ela não entrega o trabalho, né? O curador, ele, enfim, na minha opinião, ele tem que exercer uma certa tipo de generosidade, de explicar, de, enfim, pegar na mão e levar a pessoa que está entrando, o público, a conhecer a obra, mas que ela trabalhe sua subjetividade, que ela trabalhe o seu olhar do mundo a partir da obra, mas que seja dela. E para quem quiser começar no trabalho de curadoria, a Nanda deixa uma dica importante. Você pode pensar uma exposição para acontecer na praça do seu bairro, né? Observar quais espaços tem próximo de você, que você pode dialogar e que pode acontecer uma exposição. Você imaginava tudo isso? Você imaginava que um curador de arte, ele tinha todo esse trabalho, tudo pensado para que você pudesse ter a melhor experiência? Não sabia, né? Viu só como a gente aprende tanta coisa e a gente aprende aqui, com certeza, porque a vida não para um minuto. E é o seguinte, no próximo bloco a gente vai falar sobre educação. E eu queria que você dividisse comigo. Tem alguém no ambiente escolar, da sua infância, da sua lembrança de quando você era criança, ou do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, que faz você se sentir assim, com o coração quentinho de levá-los para a escola, de ir para a escola, ou de lembrar quando você ir para a escola? Não precisa ser o professor, não. Pode ser a pessoa que cuida da portaria, pode ser a tia da limpeza, pode ser a tia da cantina. Tem alguém assim que você lembra com muito carinho e que cuidava de você, assim como um professor, uma professora? Divide com a gente. Nosso número está aqui embaixo para você contar. E também manda fotos, se você ainda tiver essas fotos dessas lembranças todas, tá? Tô esperando. Próximo bloco a gente fala sobre estas pessoas que parecem ser invisíveis, mas elas estão lá,
no lugar certo, cuidando do seu filho, da sua filha e de você. Volte já. Estamos de volta para falar sobre educação. Mas afinal de contas, será que quem educa, quem transmite aí o conhecimento é só o professor? Será que a formação dos alunos não vai ultrapassando limites aí da sala de aula? Quem sabe, né, o pessoal da cantina, o pessoal da portaria, na verdade, da secretaria, da biblioteca. Não é só a sala de aula, né? Não é só o professor. Eu recebo aqui o educador Vicente Falcão, que lançou recentemente o livro Do Porteiro ao Diretor. Todo mundo é educador, né? Para contar essas histórias, eu gostaria que você que está em casa me assistindo também dividisse com a gente as suas histórias, né? Das pessoas que fizeram parte aí da sua infância, da sua vida escolar e que não se limita somente ao professor ou à professora. Pessoas que faziam parte de tudo isso, né? Bem-vindo, Vicente. Prazer te receber aqui no nosso programa. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. A gente agradece a tua presença aqui, viu? E assim, pra gente começar essa conversa, eu acho que é bom a gente esclarecer uma coisa, né? Quando a gente fala de educação, de ensino, a gente pensa, não, é responsabilidade da escola. E a vida não é bem assim. A gente sabe que boa parte do que nós aprendemos, aliás, digamos que a maior parte do que nós aprendemos vem de casa. A escola tem a sua função, mas outras pessoas na escola também adquirem essa função por amor, por carinho, por atenção, né? A gente tem que tomar muito cuidado que hoje, infelizmente, as famílias, muitas famílias estão transferindo para a escola o poder de educar. Então, quem educa é pai, mãe, é a família. A escola ensina. Mas é claro, dentro da escola tem vários profissionais, vários personagens que fazem um papel importantíssimo, muitas vezes até mais do que a família, né? Tem às vezes dentro da escola o porteiro que é gentil, que cuida, que fala bem, que brinca, que acolhe, sabe? E às vezes ele recebe um carinho do porteiro que às vezes ele não recebe do pai dele. Quantas crianças hoje não têm a figura masculina em casa? E aí é o porteiro, é o coordenador, é o tio da merenda, é o tio zelador, que assim, sabe, que acolhe, que deixa aquela mensagem bacana, que brinca com ele. Então, existem dentro da escola muitos personagens que fazem diferença na vida dessas crianças, desses alunos, e que percebem muitas vezes coisas, comportamentos que a família não consegue perceber. Então, essa parceria família-escola é algo muito importante que a gente tem que tomar, né? Ter muita sensibilidade, muito cuidado e vale muito a pena. E nós fomos para as ruas para saber sobre esse assunto, né? Educação é um processo que é compartilhado, né? E tem muitos agentes envolvidos nisso, né? A sociedade, a família, a própria escola tem papéis muito importantes aí definidos. E a gente foi para a rua para saber a opinião das pessoas, né? Sobre isso. O Lucas Marconsoni traz essas questões aqui pra gente, olha só. Você acha, na sua opinião, que a educação somente o professor pode educar, ou a escola, ou vem de casa? Não, em partes vem de casa também, né? Porque a nossa base como pessoa vem da nossa casa e vai se construindo com o tempo na escola, com a ajuda dos professores, da comunidade escolar mesmo. A educação ela é responsabilidade da família, não somente do pai, da mãe, mas da família em si, né? Porque você prepara um cidadão, né? A escola te prepara como um profissional, então a educação ela tem que nascer de berço. A educação vem primeiramente pelos pais, né? A escola ela só faz o complemento da parte daí do estudo, né? Mas a educação é primordial dos pais. Vem desde casa até a educação na escola mesmo. Se eu tenho uma família bem educada, bem abalizada, eu vou conseguir educar o meu filho e preparar ele para o mundo acadêmico, para a sociedade, né? Independentemente da posição social, a educação
ela tem que ter uma base e começa na família, né? A base é a família. É um conjunto, então vem de casa, mas também vem da escola. Você como professora tem uma história assim que você possa compartilhar com a gente? De você educando a criança ou não? Você vendo a transformação através da educação? Eu acho que a gente vê a todo momento, assim, com todas as crianças. É uma construção que a gente, como professora, a gente passa o nosso conhecimento, mas também a gente aprende muito com as crianças. E na escola a gente vê a todo momento essa educação que vem de casa também, em questão de respeito com os professores, com os colegas, e a gente como professora passando também esse conhecimento ali da educação mesmo, moldando o futuro das crianças. Exatamente, aham. E aí, Vicente? A gente tem diversas opiniões ali, né? Eu tenho muito isso, assim, de que a educação, sim, ela começa em casa, né? Com a base. Só que nem todo mundo tem essa base boa, né? A gente percebe na própria escola. A gente percebe não só na escola, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Há pouco tempo eu comecei a fazer um trabalho voluntário como catequista. Estou me aventurando, estou conhecendo, né, esse novo momento. E a gente percebe a falta desta base que tanto foi falada aqui, que tem que vir de casa, nas crianças que estão indo lá. A gente vê essa dificuldade, a gente percebe que tem crianças que não têm nenhuma base de amor, de carinho, de união, de educação dentro de casa. E aí, como é que faz? Na verdade, hoje o que mais acontece são crianças sem família, não tem base. E muitas vezes o pai é ausente, a mãe é ausente, são criados pelos avós, criados por tios, e os pais saem para trabalhar, né? Tem pai que, infelizmente, pai e mãe, que trabalha de segunda a segunda. Quem cria essas crianças, né? São os avós, são os tios, é a rua. Então isso é muito complexo. E aí a escola acaba assumindo um papel que deveria ser da família, né? Então a educação, efetivamente, os princípios, o caráter, essa postura deveria vir da família. Mas hoje o que acontece é que, infelizmente, muitas famílias estão desestruturadas. E aí é depositado 100% na escola esse papel. E a escola, muitas vezes, fica impotente de fazer isso sozinha, né? E aí também acontece de que aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente vê na escola algumas figuras importantes que vão fazer esse papel, que vão dar... E nem sempre a gente tem pessoas na rua, né, no entorno, que têm caráter, que são boas. E aí o que acontece? É aí a hora da oportunidade que viram meninos do tráfico, que aí, enfim, a rua acolhe, né? Minha mãe sempre falava isso, poxa, tem que tomar cuidado porque senão a rua adota. Então isso acontece mesmo. Então a importância de, dentro da escola, a gente consiga formar esses profissionais para que eles possam ter essa sensibilidade, ter esse cuidado, ter esse carinho, e fazer o papel. Quantas crianças que a gente, né, nessas escolas do Brasil inteiro, que a gente atua aí junto com o Instituto Conhecer, a gente vê o quê? Eu tenho na escola um lugar, inclusive tem até no nosso livro, eu gosto da escola porque a escola é cheirosa. Olha Minha só. casa não é cheirosa. A escola é limpa. A escola é não tem isso? limpa. Aham. Eu gosto da escola porque eu sinto cheiro de comida, porque na minha casa não tem comida, entendeu? A gente mal faz uma refeição às vezes à noite, quando minha mãe chega, não tem comida, né? Eu gosto do cheiro da menina do banheiro, porque ela é cheirosa. Não é ela que é cheirosa, é o desinfetante que é cheiroso. Uhum. Olha que coisa, né? Então, essa é uma realidade que a gente vê o tempo inteiro. Eu tenho casos de criança que tem família, que tem pai, que tem mãe, mas o comportamento daquele adolescente começou a mudar. E o que acontece? O porteiro identificou, olha, o Joãozinho, o que acontece? Ele sempre veio de camisa de uniforme e tal, agora ele está vindo com jaqueta o tempo inteiro, não está calor. Aliás, ele está vindo não tá de frio. jaqueta. Perdão, não está frio. Não tá frio. E ele está com roupa de manga comprida o tempo todo. O tempo inteiro. E aí foram investigar, ele estava se mutilando. Meu Deus. Olha só. Então,
a escola tem um papel muito importante e a gente precisa da família mais presente nela, né? E a importância da gente ter exatamente esses profissionais de dentro da escola preparados para assumir e estarem meio como um radar, atentos a essas transformações, ao bullying, a mudança de comportamento dessas crianças. Então, esse é um papel importante que a gente tem que ter o tempo inteiro. Legal. Tem interação aqui, Vicente. Vamos lá. Juliana, bem-vinda, querida. Tudo bem? Eu tenho a lembrança da minha professora do 3º ano do ensino fundamental. O nome dela é Lucimara Leal Portes. Muito amável, querida, sorridente. Nos deixou antes de terminar o ano para ser diretora em uma creche no Bairro Alto, aqui em Curitiba. Nós trocamos cartas. Eu tenho até hoje guardadas, marcou muito minha infância. Olha que delícia de lembrança, né? Ela lembra de todos os detalhes, né, Juliana? Do nome completo, inclusive o sobrenome, de como ela era amável, querida, sorridente. Isso é tão bom, né? Porque às vezes a gente não tem isso dentro de casa, porque uma coisa importante que a gente precisa entender, ter um filho é uma escolha que você faz. Você está assumindo essa escolha, mas você precisa aprender a lidar com essa escolha, que vai virar uma responsabilidade gigante, né? Você está formando um ser humano. E a gente precisa dar atenção. Não é só trabalhar e comprar comida e pagar a educação. Trabalhar, comprar comida e dar educação. Quer dizer, você tem que fazer parte desse ser humano, né? Você tem que fazer parte dele. Da vida dele, né? Ele é a sua referência. O filho é a nossa melhor versão. Então, eu costumo dizer, os meus filhos são exatamente a minha melhor versão do pai e da mãe, né? E são figuras muito melhores do que eu hoje, né? É bonito ver como que aquele serzinho hoje virou um homem, virou uma mulher completa, e que gostoso é isso. E a gente precisa ter esse olhar, né? A gente precisa literalmente adotar os nossos filhos, cuidar deles. Aquela conversa. Juliana, né, respondendo a sua pergunta, todo mundo tem uma professora que fez a diferença na vida da gente. Todo mundo tem uma professora que a gente lembra porque a gente ama e porque a gente odeia. Talvez odeia porque puxou nossa orelha, porque, né, deu uma nota baixa, porque brigou. E eu mesmo falo, eu tenho minha professora Alda, que foi minha alfabetizadora. Eu lembro dela até hoje, como ela era cuidadora. Eu sempre tive a letra muito feia, né? E ela, com todo aquele carinho, cuidado, me deu um caderno de caligrafia para poder melhorar. Né? E eu lembro do cheiro da professora Alda. Eu lembro o quanto importante foi a professora Deise no antigamente era a 8ª série, né? Não era o 9º ano. E eu sempre fui muito namorador, e a professora Deise falando, olha, cuidado para você não magoar uma menina, para você ser cuidadoso com ela. A primeira vez de uma mulher, ela vai lembrar para sempre. Eu ensinei isso para os meus filhos. Olha só. Então, foi algo que ela me ensinou e que eu levei para dentro de casa e que eu ensino para todos, né? É muito importante. Hoje, dentro da igreja, dentro do EJC, que a gente participa muito, eu tenho um monte de sobrinhos dentro do EJC e a gente cuida disso, né? De cuidar, e a gente vira pai, né? Tio, né? A gente vira pai, tio deles todos, e é muito gostoso isso. Como a gente pode fazer a diferença na vida de um jovem, de um adolescente, né? De uma criança, não é? Isso é importante. Vicente, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi, assim, muito legal, muito bom conversar contigo e dividir com vocês todas essas experiências. Seja sempre muito bem-vindo aqui à TV Evangelizar. Que bom, eu que agradeço aí. Muito, muito, muito. Você de casa, agora a gente está falando sobre isso, né? O tempo todo, falando de educação, falando, por exemplo, de ações. E a gente vai dividir com vocês agora uma ação coletiva pelas ruas de Terra Vermelha, lá na cidade de Vila Velha, que juntou centenas de estudantes e moradores para uma pedalada nessa região. Presta atenção como a força da comunidade tem tudo a ver também com a educação. Olha só. Cabelinho preso, bicicleta pronta. O que eu tô fazendo aqui, afinal? Calma que no caminho vocês vão entender, tá? Mas eu preciso me adiantar porque a galera já foi e vou ficar por trás. Minha missão é alcançar essa galera toda aí.
Mais de 500 alunos do Marista Social de Terra Vermelha, em Vila Velha, subiram em bicicletas para um pedalaço de 6 quilômetros. A ação marca o encerramento dos jogos internos da escola, mas tem outro motivo bem especial. É uma ação esportiva, ao mesmo tempo cultural e, sobretudo, uma ação que venha a conscientizar essa comunidade da Terra Vermelha na promoção pela paz. As crianças e adolescentes inundaram as ruas do bairro com muita alegria. Muito bom dia para você que está indo trabalhar, meu irmão. Muito bom dia. Até mesmo quem não estava tão afim assim de pedalar. Até que eu tô gostando, mas eu não gosto muito de andar de bicicleta não, eu já tô cansada. Mas eu achei bem interessante essa proposta e eu gostei bastante, até que tá sendo legal pra gente andar um pouco, sair da tela, né? Na praça, os alunos foram convidados a uma dinâmica de relaxamento. Você vai conseguir acalmar um pouco mais, descansar um pouco mais e voltar o seu olhar para o céu. E aproveitaram para fortalecer a amizade. Uma forma de descontrair, achei muito legal, muito divertido e muito bom pra gente aproximar nossas relações com as pessoas, com os amigos. Chegamos à última parada da nossa viagem aqui na Ponte da Madalena, que fica no Parque Natural de Jacarenema. Aqui os alunos vão depositar, por toda a via, os corações que eles fizeram em sala de aula, com pedidos de paz, para fazer esse fechamento bacana de uma atividade tão bonita como essa. O passeio é também uma oportunidade de conhecer pela primeira vez o novo ponto turístico da cidade de Vila Velha. Nova experiência para fazer, né? É legal, é um lugar turístico muito bom, eu gostei. Unir todos nós, né, juntos, nós faz a pedalada, é a primeira vez que estamos isso, mas que eu quero que seja mais vezes, né, porque foi muito legal. Eu sempre quis vir, aí a segunda vez que eu venho aqui na pedalada pela paz. Os corações de papel são simbólicos. Depois da ação, todos foram retirados para manter o parque preservado. Mas o que fica é a mensagem. O amor que vai ser compartilhado de outras formas, em outros lugares, sempre em favor da paz. Que delícia reunir toda a galera para pedalar, para curtir a natureza, conhecer lugares diferentes, né? Essa é uma ideia que você pode levar aí para a sua região. Quem sabe para a escola dos seus filhos, dos seus netos, né? Fica a dica. Agora vamos de músculos. Você já percebeu? Os espasmos musculares ou até mesmo as câimbras, quando elas aparecem, é do nada, né? É algo assim que... E o espasmo, ele vem assim, às vezes no ombro, às vezes no joelho, às vezes aqui perto dos olhos e começa a tremer a pele, tremer o músculo. Por que será? Magnésio é o canal, olha só. Olha, primeiro que é uma grande alegria falar com você que está aqui acompanhando a programação. Como é que está a sua saúde? Você sabia que... Naturalmente, o nosso corpo ele não produz magnésio e por isso que é muito importante a suplementação. Por que eu digo isso? Quando eu falo de magnésio, ele traz um equilíbrio para o nosso corpo. Ele tem uma ação anti-inflamatória que vai tratando as dores de uma forma 100% natural. Além disso, além de ele trazer essa ação anti-inflamatória, reduzindo essas dores crônicas, o magnésio ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então você vai ter um sono restaurador muito mais profundo para que no dia seguinte você acorde com muito mais energia, disposição e vitalidade. Ele fortalece também o seu sistema imunológico e ele também é responsável por mandar cálcio para os ossos, fortalecendo a sua saúde óssea. Então, além de você ter mais energia, vitalidade, reduzindo essas dores crônicas e desinflamar o seu corpo, o magnésio, ele é o rei dos minerais. E o telefone já está aí na sua tela para você ligar e aproveitar essa super condição para você que está aqui ligadinho na TV Evangelizar. Lembrando que você ligando agora no 0800 591 8773, além de um super desconto, preço de funcionário, você fala diretamente com o nosso laboratório, você garante 60% de desconto no tratamento completo do magnésio e você leva ainda de presente, olha só, este robô aspirador para facilitar a sua rotina do dia a dia. Então você vai tratando as dores e esse robô aspirador vai de presente para você que está aqui ligadinho na programação. E tem um detalhe, você começa a pagar daqui 45 dias no boleto, no carnezinho
Realize. Então ligue agora 0800 591 8773 e cuide da sua saúde. Vocês estão enviando mensagens e a gente vai mostrar cada uma delas daqui a pouco no próximo bloco, porque a gente vai continuar ainda no assunto educação. Claro que a tecnologia chegou, né? Mas chegou para ajudar, tá, gente? Não é só, às vezes, a vilã, mas na maioria das vezes vem para ajudar. A gente volta já. Divido com vocês daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta para dividir um pouquinho das lembranças da escola de vocês. Vamos começar aqui com as interações. Ângela, querida, obrigada pela mensagem. Minha amiga, era um motivo de eu ir para a escola. Nossas conversas e risadas deixam saudades, mas continuam nos nossos 51 anos de amizade. Nossa, que amizade linda! Desde o primeiro ano do Fundamental, estamos 8 anos juntas e estudamos 8 anos juntas e éramos inseparáveis e ainda juntas depois de 51 anos. Olha só essas duas figuras. Eu queria ver uma foto, Ângela, tua e com ela, quando vocês eram pequenas. Se você tiver, manda pra gente. A gente faz uma colagem aqui junto com essa foto linda de vocês aí, já maduras, lindas e ainda amigas depois desse tempo todo. Franci Meire, querida, um beijo no seu coração. Meu filho foi cuidado pelo porteiro do colégio. Um dia não consegui chegar a tempo de buscá-lo, pois o ônibus estragou. Cheguei 1 hora depois e ele ficou com meu filho até eu chegar. Agradeci ele por ter ficado com meu filho. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Aqui mostra um profissional, né, Franci Meire, que ele se dedica além de tudo, né? Um profissional que cuidou do teu filho, não tinha obrigação nenhuma de ficar com ele e ficou porque tem responsabilidade, porque assumiu essa responsabilidade. Que coisa linda. Que bom que você dividiu essa história com a gente. Muito obrigada. Vamos continuar falando de educação, porque os pais, os educadores e outros profissionais precisam sim estar preocupados com a formação integral, não só das crianças, mas dos nossos jovens. E aí, o que fizeram? Se reuniram no Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, que é o famoso Museu do Olho, né? Para quem não conhece a cidade, para discutir sobre educação e tecnologia. Vamos ver? Pais, educadores e profissionais da área de formação integral de crianças se reuniram no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, para o 7º Seminário Internacional Família e Educação. O evento teve como tema central a educação personalizada numa sociedade líquida e superconectada. Se nós queremos educar bem essa sociedade superconectada, nesta situação que estamos vivendo hoje em dia, teremos que nos voltar ao mesmo de sempre, que é o ser humano. Porque muitas coisas mudam na educação, mas a única coisa que não irá mudar nunca é o ser humano. O ser humano único e irrepetível. Aberto ao público e com participações presencial e online, o evento se destaca pelo diálogo, pelo olhar pelo futuro e o trabalho em conjunto da família e da escola. Para que a gente atinja uma educação de excelência, a gente precisa muito trazer os pais como os primeiros e principais educadores. Não é a escola, né, só que educa, e sim, são os pais junto com a escola. Para os pais e educadores, a mensagem é clara. O modelo tradicional de educação, focado apenas na transmissão de conteúdo, não é mais suficiente. É preciso ir além, investindo em uma educação que contemple o desenvolvimento integral do ser humano, suas habilidades socioemocionais e sua capacidade de discernimento em meio à avalanche de informações. Temos que estar, todos nós, né, pais, família, né, o colégio, tem que estar atualizado para extrair o bem que isso tem, né? Podemos fazer dessas coisas todas um grande bem para a sociedade, para os nossos filhos, para o colégio. A gente precisa estar muito conectado com o coração dos nossos filhos, né? Então a gente precisa fazer com que eles vejam a beleza que cada geração traz, né? Então, a gente consegue verdadeiramente fazer com que eles cumpram a missão que eles vieram, né, para restaurar tudo isso.
Que linda essa conversa, né? Essa conversa entre tantos profissionais, graças, né? E que pensam graças a esse bom senso de que educação tem que vir em primeiro lugar. Agora o recado é para você que de repente está sentindo dificuldade ao subir uma escada, ao tentar de repente fazer uma posição, de repente, estou na cama tentando esticar minha perna e estou com muita dificuldade nas minhas articulações, né? No meu joelho, na minha panturrilha, nos meus cotovelos, mas para tudo tem solução. Olha só esse recado. Olá, uma ótima dica de saúde para você. Você sente dores nas articulações ou dificuldade para se movimentar? Então presta atenção porque chegou o Vitais 7.1, uma fórmula completa e que está revolucionando o mercado. Ele une os 7 ingredientes naturais mais poderosos e consumidos no Brasil. Tem cúrcuma, magnésio, creatina, clorela, MSM, colágeno tipo 2 e vitamina C. Gente, são ativos essenciais para cuidar das suas articulações, fortalecer seus ossos e devolver sua qualidade de vida. É mais saúde para você. Acompanha só o recado da Lucinha Lins. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Com Vitais 7 em 1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado. E tem mais. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente o Erva de Santa Maria. Ligue 0800 321 6500. Vitais 7 em 1 e Erva de Santa Maria. Apenas na Vitai Gold. Não deixe se enganar. É isso mesmo, queremos o melhor para você. E com Vitais 7.1, você não precisa mais tomar vários suplementos diferentes, um monte de cápsulas por dia. É mais praticidade, mais economia e, claro, mais resultado. Então, chega de sofrer com dores constantes. O Vitais 7.1 foi feito para você que sonha com mais movimento, mais disposição e mais bem-estar. Então, corre e garanta o seu agora mesmo. 0800 321-6500. A ligação é gratuita. E aproveita a promoção especial, gente, 70% de desconto. E você leva de presente o Erva de Santa Maria, o creme de massagem queridinho do momento. 0800 321-6500. Vitai Gold. Obrigada, Tarsila, querida. Gente, chega aqui comigo. Vamos para Brejo Santo, no Ceará. Vamos? A paróquia Sagrado Coração de Jesus está completando por lá 149 anos, gente. Um legado construído com muita oração, com muito serviço à comunidade e entrega. Olha só. Em 2025, a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Brejo Santo, Ceará, celebra 149 anos de história, fé e missão. Uma caminhada profunda marcada pela participação ativa do seu povo. Celebrar os 149 anos da nossa paróquia é reconhecer a fidelidade de Deus ao longo de gerações. A festa do Sagrado Coração de Jesus é um momento de renovação espiritual, em que toda a nossa comunidade se reúne para reforçar a sua fé e a sua espiritualidade. Durante esses dias que iniciaram em preparação para o ano jubilar, tivemos a festa do nosso padroeiro. Uma grande festa, com muita participação da comunidade, com muita oração, com muito envolvimento das comunidades da nossa paróquia. De modo que, para mim, como pároco, vejo muito positivo esses dias bonitos da graça do Senhor. Em 1876, no dia 25 de julho, foi criada a lei que denominava a instalação de uma freguesia aqui nesse território, onde hoje situa-se o município de Brejo Santo, tendo como seu primeiro vigário o padre Francisco Lopes Abá, chegado no ano de 1878. A construção da cidade de Brejo Santo perpassa também
pela ação e os serviços prestados pela Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, não somente na parte espiritual e religiosa, mas também na nossa formação cultural, identidade enquanto povo brejo-santense. A Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Brejo Santo, celebra 149 anos de história. 149 anos de evangelização. Sagrado Coração de Jesus é aquele que vai em busca de cada um de nós, pois muitas vezes, diante do altar de Deus, ainda estamos perdidos. E o Senhor nos chama para que assim Ele possa nos levar nos seus ombros. 149 anos de evangelização. Deus vos abençoe. Que coisa linda, um beijo para todo o Ceará, muito obrigada pela audiência, que linda essa igreja em Brejo Santo, linda, linda, e parabéns aí pelos 149 anos de muita fé, de muita história e de auxílio para quem mais precisa. Gente, recadinho para vocês, no próximo domingo, dia 3 agora, tá? 3 de agosto, tem uma missa muito especial para a abertura do mês vocacional aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Será presidida pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, às 6 da tarde, também com transmissão nacional aqui pela TV e também pela Rádio Evangelizar, tá? Então não perca esse momento especial. O mês todo é um mês dedicado à vocação. Combinado assim? E agora vamos conversar com Dona Anitta, porque ela vem tirando toda aquela ideia de que beleza tem idade, não tem não, olha só. Você, mulher de 40, 50, 60, 70, 80, até os 90 anos, já parou para pensar em tudo que você já viveu? Histórias, lutas, conquistas, a sabedoria do olhar, a segurança no seu sorriso e a elegância seu jeito de ser. E sabe de uma coisa? Esse brilho que você carrega merece ser visto pelo mundo. A Milano Models é a primeira agência de modelos feita especialmente para mulheres como você, reais, autênticas e maduras. Aqui, a idade não é um limite, é um diferencial. Se um dia você olhou no espelho e pensou, eu ainda posso, pode mesmo. A Milano Models, a gente acredita que a beleza não tem prazo de validade. Ela tem história, tem expressão e ela tem verdade. Você não precisa ser modelo profissional, nem ter experiência. Você só precisa ser como você mesma, com suas marcas, seus traços únicos e sua essência. A publicidade está mudando e as marcas querem mulheres com personalidade, mulheres reais. O mercado está finalmente abrindo os olhos para quem sempre teve tanto a mostrar, mas ficou invisível por tanto tempo. Agora é a sua vez, a sua chance de ocupar um lugar de destaque. Tá vendo esse QR Code na tela? Pegue o seu celular, aponte a câmera para ele e você vai direto para a nossa página para se cadastrar de forma fácil, simples e segura. Quem sabe o próximo rosto de uma campanha de TV, moda, beleza, não pode ser o seu. Não deixe o sonho para depois. Você não parou no tempo, você evoluiu com ele. A Milano Models são modelos reais com histórias reais como você. Você é única e o mundo precisa ver isso. Vamos para mais uma interação aqui. Vocês estão dividindo um pouco dessas experiências com educação com a gente, né? E tá tão bom isso, tá tão bom essa conversa. Ita, querida, bem-vinda. Boa tarde, Carla. Tinha um professor, Reinaldo Salles, morava perto da minha casa. Ia e voltava para casa com ele. Era uma pessoa maravilhosa. Olha que coisa boa, que boa lembrança, Ita, desse professor, o seu Reinaldo, né? Que você aí acompanhava você tanto na vinda quanto na volta, né? Tinha segurança, tinha um carinho, né? Mais um exemplo de professor, de profissional que fazia muito além da sua obrigação. Eu acho que esse é o grande segredo de sermos bons profissionais. Às vezes a gente tem muito foco de que eu não ganho para isso. Eu não vou fazer isso porque eu não ganho para isso. Por mais que você não ganhe para fazer determinado trabalho, se imagina só, se todo professor fizesse apenas o básico, o que seriam de tantas crianças? Será que essas lembranças que a gente mostrou hoje, elas aconteceriam? Não. E você pode usar isso na tua vida profissional, mesmo não sendo um professor, mesmo não sendo uma professora. Fazer um pouco a mais ou fazer aquilo que não está dentro do seu escopo, muitas vezes, é visto. E sempre é visto. Pode ter certeza disso e você vai ter o retorno que você tanto deseja. No seu coração, com certeza. Um beijo para você, o programa está acabando. Obrigada pela companhia, obrigada por estar conosco aqui até esse momento. E agora a gente continua com Saúde Dia a Dia, com o apresentador Mário Celso Cunha. Beijo para vocês, tchau, até amanhã.